bom estar com vocês. Encerramento desse trabalho, honra poder estar sábado e domingo cultuando, glorificando o nome de Jesus com toda essa linda igreja, grandes amigos que temos aqui. Muito obrigado pela receptividade, o carinho que vocês sempre nos recebem nesta casa de oração. Hoje dessa casa, pastor Luiz Brito, muito obrigado. Pastor Luiz Brito, meu amigo. É bom estar junto. Deus abençoe o pastor Ademir. Obrigado a todos os obreiros. Roberto, pastor Roberto, nosso amigo. Todos que aqui estão, pastor Osvaldo também, bom vê-los. Essa linda juventude. Deixei de cá duas meninas para vocês trazerem, tá bom? A Mariane Freire, tem duas Mariane, mas a Mariane Freire aqui em Londrina pode trazer sem medo para o congresso, porque além de pregar muito, elas vivem, e hoje em dia vocês sabem que está meio complicado, agora está meio doido. Então vocês podem trazer sem medo, tá bom? Vive que prega, e prega que vive. A Mariane Freire, bem pertinho, dá para vocês trazerem um grupo de jovens, só para vocês conhecerem. E a Bianca também, Cordeiro, ela vai estar em... Eu não vou vir mais em setembro, agora é outubro. Eu falei errado hoje de manhã, mas é outubro que nós vamos estar. A Bianca vai estar aí também. Possivelmente ela vai ministrar nas noites da cruzada, mas recomendo essa moça também. Foi ovelha do Altair, entendeu? Borba por um bom tempo. Hoje ela mora com a gente na base missionária. É contador, uma das contadoras do projeto. Trabalhou 2 anos e meio no escritório de contabilidade e hoje vive na obra. Uma moça jovem, Deus usa demais. Ela vai... Eu estou procurando até hoje o instrumento que a Bianca não toca. Ela vai dar aula no site e no YouTube do Cristo Nosso Alvo. Procura Cristo Nosso Alvo, tem o YouTube também, para quem gosta, tá? Vamos lá, que é com 20 seguidores, não é aquele não, tem excluído, né, moço? Aí tem outro que é 500 e pouco, também não é aquele, tem que mudar. É um que tem, acho que 3.000 e pouco inscritos no YouTube, esse é o oficial do Cristo Nosso Alvo. Então a Bianca, ela vai dar aula fora, sem esse negócio de teórico, sabe? Na prática mesmo. Fácil para aprender. Mas eu recomendo para congresso, tanto cantar como principalmente pregar. A Bianca Cordeiro pode trazer. A gente, nós que cuidamos da agenda dela, da Bianca somos nós, da Maria com ela mesmo, mas a Bianca somos nós. Então fica aqui a indicação minha e da Bruna para essa igreja, para os jovens, para todos. Abra a Bíblia, por favor, no tema do congresso. Irmã André e irmã Sandra, muito obrigado pelo convite, pelo carinho, pela receptividade. Irmão, eu estou indo embora aqui com aquele gostinho assim, dizendo: Jesus, se o Senhor me der pelo menos um bocadinho do que deu para ele, eu fico feliz. Para ele quem? Eu vi de pessoas aleatórias, lugares diferentes. Começou ontem e 2 hoje. Falou a mesma coisa. Falou assim: pastor, nós temos um pregador aqui. Ontem uma falou, 2 falaram ontem e hoje mais 2 em 2 locais diferentes. Pastor, nós temos um pregador aqui que ninguém conhece. Não está no cartaz, não está na internet, mas o senhor não tem ideia a maneira que Deus usa ele. Quando ele prega, além de a gente amar ouvir, Jesus salva e milagres acontecem. E eu disse: quem é? Os de hoje eu já meio que sabia, mas ontem foi o primeiro ouvindo. E elas disseram, e eles hoje: é o nosso pastor Luiz Brito. Aí, pastor, eu fico pensando, se Deus me der um pouquinho do que deu para o senhor, porque a pior coisa para um obreiro, para um líder, no caso, eu cuido de um projeto,
é chegar um período que os liderados não querem ouvi-lo. Por mais que eu não pregue, mas é chegar um período que aqueles que viajam comigo não querem mais viajar à minha companhia. Então louvo a Deus pela vida do Senhor. Que Deus continue me dando graça e saúde para terminar o ministério daqui 50 anos com a mesma graça e autoridade que Deus tem me dado. Muito obrigado, um prazer estar com o Senhor. Todos os pastores, irmãos, Deus abençoe. Então, eu vou parar de falar e vamos ler o tema. Apocalipse, capítulo de número 3, versículo de número 8 a seguir. Apocalipse 3, versículo 8, quem localizou diz graças a Deus. Graças a Deus. Conheço as tuas obras. Eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, que ninguém pode fechar. Que tens pouca força, entretanto guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Eis que farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem. Eis que farei que venham e adorem prostrado aos teus pés e saibam que eu te amo. Porquanto guardaste a palavra da minha perseverança ou paciência, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre todo o mundo inteiro, para pôr à prova os que habitam sobre a terra. Eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Amém. Amém. Apocalipse capítulo 20, versículo de número 11. Apocalipse capítulo de número 20, versículo de número 11. Agora que eu vi, tinha cartaz do Congresso. Sem nem me mandar. E eu sou desligado de rede social. É eles que cuidam tudo lá da rede social do projeto. Que segundo eles, quando eu vou mexer, eu estrago tudo. Segundo eles. Mas Deus abençoe. Apocalipse capítulo de número 20, versículo de número 11. Quem localizou diz amém. Amém. Só esse versículo. E vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Amém? Amém. Assente-se, por favor, neste momento. Obrigado, irmãos, a todos que comprou os materiais. Vocês viram que hoje eu comprei uma camiseta de mim mesmo, para tentar me parecido com vocês. Por até que quase deu certo. Eu falei, eu vou honrar ela. Já que não honra pregando, tentar honrar pelo menos vestindo, né? Já que não prega nada. Mas que bom, tá? Obrigado, queridas irmãs, todas que cozinharam, irmãos e irmãs, todos. Que bom estar com vocês. Uma igreja tão amável, tão ensinada, uma igreja tão querida. Deus abençoe. E os materiais estão lá no fundo, os irmãos já conhecem. Quem não conhece, vai lá. Hoje eu gostaria, por favor, os irmãos vão nos ajudar, o Serginho, alguns irmãos, o Roberto, a turma vai nos ajudar a vender. Hoje, se for possível, vamos fazer assim 4 filas para atender vocês, seria melhor, tá bom? 4 filas, dando prioridade aos maiores de 50 anos, sempre. Já pensou se ia chegar assim para vender material? Eu posso fazer isso até para outro país. Mas vamos embora. Queridos, o tema que nós estamos falando é da volta do Senhor Jesus, é da vinda do Senhor Jesus Cristo. E o Senhor Jesus falou muito sobre a vinda dele.
E o capítulo de número 3, o versículo de número 11, falando da igreja de Filadélfia, ele estava dizendo: eis que venho sem demora, guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. E depois da vinda de Jesus, logicamente, para que ninguém tome a coroa, haverá um julgamento, que é conhecido como julgamento das obras. Posteriormente haverá outros julgamentos, e um deles é o último que lemos em Apocalipse 20, versículo 11, que é o julgamento do juízo final. A Bíblia, ela conversa entre si, porque o autor é um, por mais que são vários escritores no período de séculos, mais de 40, mas todos eles foram inspirados pelo Espírito Santo. É por isso que ler a Bíblia é diferente de ler qualquer outro livro de C.S. Lewis, qualquer outro livro de Reinhard Bonk, qualquer outro livro que você imaginar acadêmico ou teológico, porque a Bíblia Sagrada é o único livro que a qualquer momento que você vai ler, o autor dela pode estar ao seu lado, para lhe mostrar, para trazer a clareza ao seu coração. Glória a Deus. É por isso que a Bíblia não tem a recomendação para lermos. A verdade é que a recomendação é para meditarmos. E meditar é algo mais profundo no texto sagrado, onde Deus extrai grandes verdades da nós. E ao longo da Bíblia Sagrada, ela em si se conversando a respeito da vinda, do galardão, do julgamento, do juízo. A Bíblia tem 8 grandes julgamentos em sua espinha dorsal. Dentro desses 8 grandes julgamentos, tem pequenos julgamentos de Deus. Todos eles se conversam para um propósito eterno. O primeiro julgamento fala que é o julgamento dos anjos. E os senhores e as senhoras sabem que para haver um julgamento precisa de algumas coisas. Dentre isso, precisa de um réu, uma acusação, um lugar para ser julgado e uma sentença final. Isso é o básico de um julgamento. O primeiro julgamento é conhecido como o julgamento dos anjos. Aonde foi? Nos céus. Mas não esse céu que a gente enxerga, aonde o avião vai a 8, 10 mil metros de altitude. O primeiro julgamento foi nos céus original. Qual foi o réu? Lúcifer e seus anjos. A acusação, rebelião contra Deus. Isaías disse que ele mesmo falou, o inimigo, Lúcifer: eu subirei aos céus e acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono e serei semelhante, não é nem melhor, semelhante ao Altíssimo. Aí nessa hora que o inimigo intentou ser semelhante ao Altíssimo, Deus poderia chamar qualquer outro anjo, Gabriel, mas Deus chamou Miguel. Miguel vai expulsar o inimigo, porque o julgamento de Deus vem sobre o inimigo. É como se uma resposta Deus está dando ao inferno, porque o nome de Miguel significa quem é semelhante a Deus. Quando o inimigo intenta ser semelhante a Deus, Deus se levanta para julgar dizendo: não há, não houve e jamais haverá, nem no céu e nem na terra, alguém semelhante ao Criador do universo. Deus se levanta para julgar e apenas sobre ele, expulso e condenado eternamente ao lago de fogo e enxofre. É por isso que o julgamento de Satanás já está julgado. Não tem oportunidade. O demônio, os demônios, o diabo não está no inferno.
O inferno foi criado para Satanás e seus anjos. O inferno não é um local que o inimigo vai estar tentando quem vai estar lá. O inferno não é a casa de Satanás. O inferno é algo tão terrível que até o inimigo será atormentado eternamente no inferno. O segundo grande julgamento é conhecido como o julgamento dos homens. Aonde foi? Nesta terra. O réu, os homens pecadores. A acusação, estou falando do julgamento, para a gente chegar na volta de Jesus, que também é um julgamento. Esse segundo grande julgamento, acusação, cobiça, dúvida e rebelião contra Deus, pena, expulso, morte e doença. Esse segundo grande julgamento foi quando Adão e Eva estavam em uma região chamada Éden, em um local específico que era um jardim, que Deus havia criado e colocado o homem. E todos os dias Deus passeava no jardim para dialogar com o homem, pois Deus fez o homem para ter intimidade com Ele, proximidade com Ele. Mas o homem transgride o preceito divino quando Deus estabeleceu um limite, porque Deus abençoa, mas coloca regra. Deus estende a mão, mas Deus estabelece o limite. E disse: não se alimente, porque o dia que se alimentar desse fruto proibido, certamente morrerá. Adão e Eva ultrapassa a transgressão deles, ultrapassa a lei divina. Deus vem no jardim como todo dia. E o fantástico é que Deus não chega. Fantástico é bonito, né? E o fantástico é que Deus não chega dizendo: você transgrediu a lei divina. Não. Deus chegou como se nada tivesse acontecido. Deus disse: Adão, aonde estás? Adão estava escondido com Eva atrás do arbusto, da árvore. Porque quando o homem peca, a consciência, esse tribunal, não escapa a ele. Esse tribunal chamado consciência, você não consegue escapar dele aonde você está. Adão e Eva se escondem, Deus está lá. Adão, aonde está? A pergunta é: Deus chegou no jardim e está procurando por Adão e Eva. Deus sabia atrás de qual arbusto eles estavam? Sim ou não? Sim. Então por que Deus não chegou bem atrás dele? Te achei. 1, 2, 3. Porque Deus não brinca de pique-esconde com ninguém. Deus espera que o homem reconheça a miserabilidade dele. Deus espera que o homem reconheça que o homem pecou e transgrediu e entenda que só Deus pode ser o perdoador da transgressão. Deus agora vai julgar o homem, diz: você está expulso do Éden, saia daqui, vai lavrar a terra e virá sobre o homem agora doença. Você sabia que a enfermidade, a doença, ela faz parte do julgamento de Deus? O julgamento de Deus é por isso que até hoje a medicina não consegue descobrir solução para as enfermidades e doenças que estão aparecendo. Enfermidades, doenças, enfermidade é doença de cunho espiritual. Enfermidade vem do espírito, transmite para a carne. Doença de cunho patológico, que vem direto só na carne, sem um cunho espiritual. Mas ambas fazem parte do julgamento de Deus. É por isso que apareceu um homem com dor de cabeça, já apareceu aí dorinho, enxaqueca. Mas aparece alguém com câncer, já corre lá: opa, descobrimos quimioterapia, radioterapia. Apareceu lá atrás com AIDS, já tem um coquetel, não cura, mas prolonga para viver, rodar mais uns quilômetros a mais aí sem trocar o óleo. É por isso que aparece alguém aí de repente, uma doença que ninguém espera, ninguém está aguardando, chamada Covid, corre alguém e já descobre a vacina que vai pelo menos tentar amenizar o sofrimento ou tentar ajudar. O homem não vence descobrir sobre que estão aparecendo porque faz parte do juízo de Deus.
Quando Deus se levanta para julgar, Deus não retrocede o juízo dele com a humanidade. Terceiro grande julgamento, o julgamento da linhagem, porque o segundo Deus expulsou do Éden, colocou querubins na entrada do Éden e uma espada flamejante de fogo ardente que se revolvia para guardar o caminho do Éden. Por quê? Porque a palavra Éden significa delícia, gozo e prazer. Quando Deus expulsa o homem do Éden, Deus está dizendo: eu estou expulsando você da casa que eu tirei, o que eu criei para você, estou te tirando. Porque quem transgride a transgressão não merece morar aonde eu preparei. Deus expulsa o homem do Éden. Passa-se a próxima geração. Vem o próximo julgamento de Deus, que é o da linhagem. Aonde foi? Na terra. Qual foi o réu? Toda a nação na época de Noé. Acusação: união ilícita de homens de Deus com mulheres ímpias. Mulheres de Deus com homens ímpios. Deus olha para uma geração perversa e diz pela primeira vez: eu estou entristecido de haver feito o homem sobre a face da terra. Deus estava entristecido. Deus se levanta para julgar o homem, para destruir. A verdade é que Deus se levantou para destruir. Deus é amor? Sim, mas Deus se levantou para destruir. E quando Deus foi destruir a raça humana, Deus encontra a família de um homem chamado Noé. Noé estava reto, íntegro, temente a Deus. O mundo todo estava corrompido, mas tinha uma família que ainda temia ao Senhor. O mundo todo estava no domínio do inimigo, mas ainda tinha uma família que estava temente a Deus. Ao longo da humanidade, por mais que os homens se corrompam em qualquer país deste planeta, por mais que os homens estejam se corrompendo, Deus sempre teve e sempre terá alguns remanescentes que não se dobrarão diante das propostas de imoralidade de Satanás. Deus sempre teve e sempre terá alguém que permanecerá de pé. É nesse período que Deus se levanta para julgar, e Deus diz: eu vou destruir, vou matar, vou acabar. Porque Ele fez, quem fez é bom, não mata quando quer. Deus levantou para destruir. Quando Deus levantou para destruir, Deus olhou e viu a família de Noé e disse: eu não vou destruir o justo por causa do ímpio. Deus estava dizendo: para quem é justo, eu tenho livramento até na hora da morte. Para quem é justo, eu tenho livramento quando eu levanto para destruir. Então fica tranquilo, deixa acontecer tudo que vem, deixa a notícia vir do jeito que for, fica tranquilo. Para o justo, Deus tem um livramento para a glória do Senhor Jesus Cristo. Deus disse: Noé, vem aqui, constrói a arca. Você conhece o texto? Deus dá um projeto extraordinário. No meio de uma geração perversa, corrompida, Deus está dando um projeto extraordinário para quem é justo e para quem é fiel. No meio de uma geração que não quer realmente temer a Deus, servir a Deus, negar a si mesmo, para quem teme a Deus, Deus está dando projetos extraordinários ainda. Noé se levanta, constrói a arca. Ele vai construir a arca, e quando ele constrói, ele entra com sua família. Vem um dilúvio e de repente todos morrem. Percebe o detalhe? Jesus faz um link quando ele disse: assim como será no dia de Noé, será também a vinda do Filho do Homem. É por isso que os 8 grandes julgamentos fazem parte da espinha dorsal da Bíblia Sagrada. Deus se levantou para julgar. Agora, o 4º grande julgamento é esse tema do congresso. O 4º grande julgamento da espinha dorsal da Bíblia Sagrada é conhecido como julgamento. Este é o único julgamento, chamado pecado. Mas este julgamento, quem era o réu? Jesus. Qual era a acusação sobre ele? Pecado, dívida dos homens, estava sobre Jesus. Esse foi o primeiro julgamento, que o réu não devia nada. Esse é o primeiro julgamento, que o réu era inocente. Jesus vai ser julgado pelas nossas transgressões. Jesus vai ser julgado pelos nossos pecados.
Ele não precisava passar pelo vitupério do Calvário, mas ele vai por amor a mim, por amor a você. Sabe aquele homem estuprador, aquele assassino? Jesus foi na cruz por amor a ele, não pelo ato que ele pratica, mas por amor a ele. Sabe, cada um de nós, independente do nosso passado e do nosso presente, Jesus foi na cruz por amor a nós. E esse julgamento foi nesta terra, no Monte da Caveira, no Monte Gólgota. Jesus vai ser crucificado no Monte da Caveira. Como homem, sentia as dores, frios que nós sentimos. Como homem, seu coração acelerava na hora da morte, de se entregar. Como homem, Jesus via aqueles que estavam próximo dele, na hora de se entregar, viram as costas e traem. Jesus sente tudo isso, mas ele vai para a cruz do Calvário. Ele vai ser colocado entre dois condenados ou ladrões, se tornando 3 condenados. Afinal de contas, Jesus foi crucificado na cruz, e a cruz era de madeira. E a árvore está no 3º dia da criação do livro de Gênesis. Isto não é coincidência. Pois colocam sobre a cabeça do mestre uma coroa de espinho, conhecido como espinheiro sírio-libanês. Segundo os botânicos, esta árvore cresce cerca de 3 metros de altura. Seus espinhos chegam no máximo a 3 centímetros. Conjunto de 3 espinhos, cada bloco de espinhos, entrelaçado na coroa de Jesus. 3 espinhos, 3 espinhos, 3 espinhos, 3 espinhos. Apanha com chicote azorrague, que no mínimo era 3 tiras de couro intercalado na ponta com osso de carneiro e chumbo, que batia nas costas de Jesus. O peso do chumbo fazia o osso entrar, e quando puxava com facilidade o chumbo vinha, mas o osso atravessava e arrancava pedaços das costas do condenado. Jesus, ele vai para a cruz do Calvário, enfrentando tudo isso por mim e por você, pelas nossas transgressões e pelos nossos pecados. Jesus está indo para ser crucificado. Colocam ele entre os 2 condenados. Depois de levar ele 3 vezes perante Pilatos e autoridades, sem crime algum, Jesus está na cruz do Calvário, e ele vai dar o brado, e não é coincidência, às 3 horas da tarde. Jesus é sepultado no túmulo emprestado de um homem chamado José, da região de Arimateia. E na crucificação de Jesus tem 3 utensílios de pano que acompanham e a ressurreição. O primeiro utensílio de pano é o lençol que cobria o corpo dele no túmulo. O segundo utensílio é um pano que a Igreja Católica chama de Santo Sudário, que ficou aberto sobre a face de Jesus. O terceiro é o véu do templo, que rasgou de alto a baixo após a sua ressurreição. Jesus está no túmulo. Logo de manhã, no primeiro dia da semana, domingo, porque na sexta-feira, às 18 horas, inicia o dia judaico. Não terminaram de fazer as especiarias, ungir o corpo, precisou voltar na segunda. A pedra estava sobre a caverna. E na segunda de manhã, lá vem Maria, Madalena, Joana e a outra Maria.
Elas correm, chegam no túmulo do mestre e percebem que a porta da caverna estava aberta. E quando veem que a porta da caverna está aberta, ele não está ali, elas entram em desespero. E a mentalidade é roubar o corpo do nosso mestre. Aonde levar o corpo do nosso mestre? Mas quando elas estão saindo, elas veem um jardineiro, mas na verdade era um anjo, que estava sentado sobre a pedra. E diz: por que vocês procuram o vivente entre os mortos? Ele não está mais aqui. A revelação é muito grande para elas no momento. Elas estão dizendo: não está. Aonde levou o corpo? Nós temos que terminar de ungir o corpo. Ele ressuscitou. Corre e anuncia aos discípulos. E elas voltam correndo. Ei, tem coisa que a gente tem que entender e conhecer a realidade, personalidade, o que Deus fez, diferença do homem e da mulher. A gente sabe que a mulher é mais sensível e mais emotiva. Deus apresenta-se a elas a ressurreição e diz: vai lá e anuncia aos discípulos. Aquilo está tão latente no coração da mulher que ela diz: ele ressuscitou. Ela sai dizendo: ressuscitou, sem pensar como é que ressuscitou. Não importa, se disse que ressuscitou, ressuscitou. Se disse que está vivo, está vivo. Vamos anunciar que está vivo. Se Deus aparecesse primeiro aos homens, seria diferente, porque o homem é racional, não quer entender tudo. Jesus ressuscitou. Como assim ressuscitou? Que hora que foi? Que jeito que foi? Tem testemunha? Aonde que está? Está no grego? Está no original? Onde é que está? Eu li os pergaminhos, não encontrei. Eu tive acesso ao texto original. Ele não está. Onde é que está? Onde é que está? Como é que foi? O homem é assim. A maioria é racional, quer saber, quer entender. Tem hora que Deus diz: oh, tem coisa que você não vai entender não, tem coisa que eu só vou explicar na eternidade. Aceita, entenda, compreenda, viva o momento de Deus na tua vida. Mas vem Simão Pedro e João, porque elas disseram: ressuscitou. Agora perceba que a veracidade que as mulheres estão pregando é tão grande, que eles nem questionam elas. Como assim ressuscitou? Que negócio é esse? Pare, nós vimos ele morto. Eles nem questionou, porque a veracidade que essas mulheres estão pregando é tão grande, que eles dizem: é verdade, ressuscitou. Eles correm até o túmulo, quando chega lá, eles entram. É lógico que Simão Pedro entra primeiro, João depois. Mas eles veem o lençol caído no chão e o lenço dobrado. Aí eles entendem que o lençol está caído no chão, a mão não está presa, o pé não está preso, porque não está mais ali. A função do lençol era como a tala de Lázaro que enrolava todo o corpo do defunto. Por isso que Jesus disse: Lázaro, sai para fora. Não sei se com a ajuda de alguém, mas Lázaro saiu todo entalado, enfaixado, travado. Mas o lençol estava ali e Cristo não estava. Eles entenderam: ele ressuscitou. Porque só está o lençol, ele não está mais, a mão está livre. Isaías já havia dito, para quem gosta da base bíblica dos homens, Isaías já havia dito: eis que a mão está presa, mas não está mais encolhida, está estendida para salvar a humanidade. O lençol e o lenço apontava para a ressurreição e para a vinda, porque era o costume de algumas regiões, quando dobrava o lenço, o dono da casa ou o noivo estava dizendo: eu vou, mas eu volto. Jesus deixa o lenço dobrado a eles, nesse quarto julgamento, e diz: ei, eu vou, mas eu vou voltar. Eu vou, mas eu não te deixo órfão. O Espírito Santo vai ficar para testificar as veracidades que eu tenho falado. Eu vou, mas eu vou voltar a arrebatar a igreja.
É por isso que ele disse: não se preocupe, não turbe o teu coração, credes em Deus e também em mim, porque na casa de papai há muitas moradas. Se não tivesse, eu já tinha dito para vocês, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Não importa se você acredite ou não, mas entenda essa verdade. Nós estamos vivendo os últimos instantes da igreja na face da terra. Nós estamos participando dos últimos cultos. Nós estamos fazendo os últimos congressos. Nós estamos fazendo as últimas reuniões de orações, porque daqui a pouquinho essa igreja vai ouvir o toque da trombeta do arrebatamento. Aleluia! Glória! Aleluia! Se a mensagem do arrebatamento não te traz alegria, sinceramente eu não sei o que lhe traz. Se a mensagem do arrebatamento não traz conforto ao seu coração, eu não sei o que traz. Porque todos aqueles que amam o Mestre, têm intimidade com o Mestre, o prato do coração dele é Maranata. Ora vem, Senhor Jesus. Maranata. Ora vem, Senhor Jesus. Oh, glória. Maranata. Ora vem, Senhor Jesus. Deixa eu dizer, o mundo não compreende isso, o mundo não entende isto, mas ele vai ter que ouvir a notícia que um povo desapareceu. O mundo não compreende isso, mas vai ter que ouvir a notícia. E a pior coisa é um jovem dizer: meu pai não está mais aqui. A pior coisa é um pai dizer: meu filho não está mais aqui. E ele conhecer a verdade do Evangelho. Vai estar tudo do mesmo jeito. O povo vai estar na internet do mesmo jeito. A televisão vai estar na mesma programação. Apesar que hoje quase não se ouve programação mais de televisão. Acabou-se a era que a televisão domina. Acabou-se a era que a televisão pegava um pedaço de pau e falava: isso daqui é ferro. E todo mundo: ferro, 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 o mundo todo. Acabou. Hoje em dia não tem só esse meio de comunicação. Hoje em dia a internet. O jovem vai estar na internet, o adulto na internet. De repente, uma notícia: sumiu um povo. Desapareceu. Os podcasts da vida não vai ter crente para entrevistar. Só vai ter aqueles desviados que viviam no Evangelho. Só vai ter os aproveitadores de lã de ovelha. Mas eles estarão tão arrependidos que eles não terão coragem de sentar no banco de podcast para falar da vida dele. As emissoras de televisão serão interrompidas, porque os noticiários vai ser só um: desapareceu um povo. As capitais do Brasil, todas elas, os repórteres vão entrar dizendo: desapareceu um povo, não sabemos explicar onde está. Aviões desgovernados cairão no espaço aéreo nacional e a torre de comando irá informar dizendo: não houve mensagem, não houve voz, não houve comando da cabine do motorista, do piloto. Carros desgovernados perderão controle em rodovias, cairão em viadutos, em rios, baterão em árvores. Pessoas estarão mortas dentro de aviões que cairão, dentro de carros que vão colidir. O mundo vai estar em colapso. Avião vai sair de um aeroporto com 200 passageiros, vai pousar no outro com 100. Inexplicavelmente, sem abrir as portas, sem janela quebrar, 100 vai desaparecer em pleno voo. Empresas serão paradas, porque funcionários na atividade desaparecerão ao lado de outros funcionários. Relatos começarão a vir dizendo: eu estava conversando com ele, estava na minha frente. Não houve explosão, não ficou escuro, não, estava na frente, simplesmente desapareceu.
estar em colapso, o Brasil vai querer pedir socorro, mas nenhum país do planeta vai poder ajudar, porque todos estarão na mesma situação. A ONU será acionada como nunca, mas a Organização das Nações Unidas terá que dizer: senhoras e senhores, não temos nenhuma resposta. Todos os países do planeta desapareceu um povo. Não sabemos explicar onde eles estão. A única coisa que nós sabemos é que era um povo de um tal de glória a Deus. Era um povo de um tal de aleluia. Era um povo que falava uma língua que não estava cadastrada em nenhum país do planeta. Era um povo que falava uma língua que o nome já era estranha. A gente não entendia. É esse povo que desapareceu. Nesta hora pais estarão em desespero, filhos estarão em desespero, mas a igreja de Colorado estará nas bodas do Cordeiro, dizendo: valeu a pena ser fiel, valeu a pena ser fiel. Você se converta ou não, Jesus vai voltar. Você acredite ou não, Jesus vai voltar. O céu é uma realidade para aqueles que aguardam a vinda de Jesus. E nesta hora virá a consciência. Em pé, por favor. E nesta hora virá a consciência. Oh, Deus fiel, aleluia. Glória, glória, glória. Ora, baixinho. Oh, que tristeza! Quando muitos jovens que frequentavam a igreja, muitos homens, muitas mulheres que participavam dos cultos, mas não tinham certeza da salvação. Que tristeza será! Esse tempo será procurado como nunca, mas não vai ser mais igreja, será templo. Jesus não estará mais aqui. Os pastores não estarão mais aqui. O círculo de oração não estará mais aqui. A mocidade não estará mais aqui. As crianças que alegravam em casa não estarão mais aqui. Ninguém cheio do Espírito Santo vai estar aqui para orar por você. Ninguém com intimidade com os céus vai estar aqui para interceder por sua vida. Aleluia. E a tristeza é quando essa casa se encher de gente como nunca se encheu, ela vai encher. Colorado inteiro vai correr para as igrejas. E você imagina aquele que vinha na igreja, mas não tinha intimidade com o dono. Estava na igreja, mas vivia uma vida de pecado. Os ímpios virão e dirão: você é crente porque eu conheço você dos cultos, faz alguma coisa por mim. E ele terá que dizer: eu não posso fazer nem por mim. O que aconteceu foi o arrebatamento da igreja. Ele dizia que ele vinha sem demora, mas eu não acreditava que ele viria para a minha geração. Ele terá que dizer: foi a volta do noivo. E não tem mais o que fazer. Não tem mais oportunidade. Pessoas entrarão em desespero e lembrarão dos congressos.
Lembrarão dos hinos tocados, dos hinos solados. Lembrarão das mensagens pregadas que falava da volta de Jesus. Lembrarão dessas línguas estranhas que a gente ouve dentro da casa. Mas não haverá oportunidade. O Espírito de Deus está te confrontando aí agora. Deus grita na tua alma agora e diz: até quando você virá e viverá com essa dúvida no teu coração? Volte para Ele agora. Se arrependa enquanto há tempo. Guarda o que você tem, se não vai perder. A partir de agora, os céus lhe esperam de braços abertos. Vem para Jesus. Corra reconciliar agora. Pastor, eu sou crente, mas eu não tenho certeza da salvação. Você precisa dela hoje. Venha ao altar. Deus vai te dar certeza da salvação aqui agora. Fique de pé aqui agora. Corra para Jesus. 2 minutos e meio eu vou lhe esperar apenas. Oh glória! Oh glória! Oh glória! Ele está vivo. Você está preparado? Você está preparado? Ele está vivo. Venha se entregar e confessar a Ele. Por favor, segure na mão de quem está ao teu lado, com muito carinho, não é meu costume, mas segure na mão. Não precisa falar com ele, mas você vai repetir o que eu vou dizer e ele vai ouvir a tua voz falando com ele. Diga agora. Se for irmão, você diga irmão. Se for irmã que está ao teu lado, diga irmã. Diga, meu irmão, eu vou subir. Não fique aqui. O inferno é uma realidade. Deus te chama hoje para a salvação. Se você estiver sem força, eu te levo lá no altar agora. Diga, faça só um sinal, mas não perca a tua salvação. Se alguém está ao teu lado e desejar vir diante do altar, conduz essa pessoa agora. 1 minuto você tem. E eu encerro a minha vida.
encerro o convite agora. Porque por mais que eu me ame, o maior interessado na tua salvação é você mesmo. Nem Deus me força, porque o céu não é a força, mas o inferno é obrigatório para todos aqueles que não se renderam a Cristo. Eu encerro a minha palavra e sinceramente a minha oração é que Deus lhe dê outra oportunidade. É que Deus lhe dê outra oportunidade para se render antes da volta dele, coletiva ou individual só para você. Esta é a minha oração. Eu prossigo a minha viagem de consciência tranquila. Deus falou conosco por intermédio da palavra. O Espírito de Deus gritou na tua alma para se render a Ele hoje. Que Deus lhe dê outra oportunidade. É o meu desejo, mas eu não interfiro nos propósitos divinos. Pai, nós te agradecemos. Nós te louvamos pelo poder da tua palavra, pelo poder do teu nome, pelos teus filhos e filhas dessa casa. Preserva eles para o dia da redenção final, para não perder a coroa. Ajuda-nos a guardar o que temos, para não sermos roubados. Preserva-nos para o grande dia, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe.